Galera do primeiro ano do ensino médio, a última aula do relevo brasileiro, tá? Do livro 2 que a gente está concluindo aí. Então vamos lá, relevo brasileiro. Para falar do relevo brasileiro, eu só coloquei aqui rapidinho a regionalização geoeconômica do Brasil, né? Que nós temos aqui, de acordo com a regionalização geoeconômica, nós temos a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, sendo que a Amazônia é formada pela região norte do Brasil e parte do Nordeste. Essa expressão aqui, norte do Brasil e parte do Nordeste, é de acordo com a definição do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que não usa o mesmo critério regional que a geoeconômica utiliza. Aí nós temos em seguida o Nordeste, aí eu coloco parte do Nordeste também, segundo o IBGE. Eu uso essa expressão parte do Nordeste porque, por exemplo, o Maranhão, para o IBGE, é do Nordeste, mas o oeste do Maranhão fica sendo dentro da Amazônia para a regionalização geoeconômica, tá? Por isso que eu uso essa expressão parte do Nordeste. E a região Centro-Sul, formada pelas regiões do IBGE, Sudeste, lembrando que aqui no Sudeste nós vamos ter 4 estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e a região Sul. Lembrando que na região Sul a gente vai ter Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, esses 3 estados formam a região Sul para o IBGE e fazem parte da região Centro-Sul para a regionalização geoeconômica, e eu coloco aqui também parte do Nordeste, do Centro-Oeste. Lembrando que o Centro-Oeste é formado por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Lembrando que dentro de Goiás tem o Distrito Federal brasileiro. Então isso é a região Centro-Sul. Aí eu coloquei aqui, região Centro-Sul concentra a maior parte do relevo de planalto do espaço geográfico brasileiro, especificamente Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, ou seja, a região Sudeste do Brasil. E aí isso aqui tornou-se um problema terrível com relação à situação aqui que eu vou colocar aqui para vocês, né? A industrialização do Brasil, né? Ou seja, a região brasileira que mais se industrializou foi a região Centro-Sul. É a região Centro-Sul. É a região que concentra o coração econômico, o coração industrial brasileiro. Bem, e o que isso tem a ver com o relevo? Tem a ver que é essa região que concentra a maior quantidade de indústria do Brasil, consequentemente a maior quantidade de pessoas do Brasil, consequentemente a maior quantidade de cidades do Brasil. Muitas dessas cidades vão surgir exatamente na parte de relevo de planalto. Nessa questão nós vamos ter aí 2 momentos. Por que isso aconteceu? 2 momentos. No chamado Brasil pré-industrial, ele era um país essencialmente agrário e exportador. A base econômica do Brasil era sustentada no açúcar e no café. E era na região Centro-Sul que a maior quantidade de agricultores do café se concentrava. Pois bem, o que tem isso a ver com o relevo ainda? Tem a ver que grande parte da economia brasileira da época era sustentada pela mão de obra escrava, né? E aí vem a abolição da escravidão. Quando ocorre a abolição da escravidão, os escravos que ganharam a liberdade não iriam mais ser escravizados nas fazendas de café, especialmente de São Paulo e Rio de Janeiro. Eles ganharam a sua liberdade, mas eles não tinham um outro espaço que fosse propriamente deles, para eles morarem. Então, consequentemente, eles só tiveram uma única opção, que seria subir os morros, né, e começar a construir suas habitações. Seria o espaço que eles iriam morar a
partir dali como pessoas já livres, né? Após a abolição da escravidão. Tá, então os morros começam a ser ocupados a partir desse momento. O segundo momento que eu falo para vocês já é século XX, né? A industrialização brasileira que vai acontecer em maior escala, e a região centro-sul vai ser aquela região que vai receber uma maior quantidade de investimentos industriais, né? Vai ser a região onde empresas estrangeiras vão se instalar, filiar de empresas estrangeiras vão se instalar nessa região. Qual região? A região centro-sul, ou especificamente a região sudeste, segundo o IBGE. Pois bem, e nessa questão, quando as filiais das empresas de outros países vêm se instalar nessa parte do Brasil, essa região vai necessitar de uma grande quantidade de trabalhadores. É aí que vai haver um fluxo muito grande de migração interna do Brasil, neste caso, por exemplo, principalmente aqui a região norte, ou Amazônia, e o Nordeste, vão fornecer mão de obra que vão migrar para o centro-sul brasileiro, especialmente nordestino, né, em maior escala. Pois bem, acontece que esses nordestinos, ao chegarem na região centro-sul, eles não levavam absolutamente nada além da vontade de trabalhar, de prosperar, de conseguir um padrão de vida melhor. Porém, como eles chegavam lá sem condições, sem dinheiro para comprar uma propriedade, que eles pudessem construir suas casas, eles só tinham uma opção, que era exatamente subir os morros, né, do centro-sul e começar a construir suas casas, suas habitações. Conclusão: essa parte do relevo brasileiro que eu falei inicialmente, que é formada basicamente por planalto, ou seja, um relevo elevado, montanhoso, vai ser a área de maior favelização ou também periferização urbana do espaço geográfico brasileiro, que vai acontecer na região centro-sul, né? A esse modelo a gente usa também a chamada urbanização desordenada. Posso citar como exemplo Morro da Dona Marta, Morro do Alemão, Rocinha, Jacarezinho, basicamente são exemplos de áreas que foram ocupadas. Por exemplo, só no Rio de Janeiro tem aí o Morro do Alemão. Eu assisti há algum tempo aí uma reportagem, milhares de pessoas, não são assim, são centenas de milhares de pessoas que moram nessas áreas de relevo elevado, de relevo de planalto. Mas é importante conhecer a origem, né, econômica que levou à ocupação dessas áreas. Foram ocupadas por pessoas muito pobres que chegavam de outras regiões, isso no segundo momento, e no primeiro momento foi ocupado por ex-escravos alforriados, mas que não tinham um espaço que eles pudessem ocupar, que pudesse ser chamado deles. Consequentemente, vai haver aí uma grande segregação, não só racial, mas principalmente econômica. E esses morros vão se tornar verdadeiras cidades dentro de outras cidades. Por exemplo, isso é o que acontece muito no Rio de Janeiro, né? São cidades dentro de cidades, como se fosse o chamado instalação do Estado paralelo. E lembrando, né, infelizmente, o chamado crime organizado do Centro-Sul, os traficantes, eles vão ocupar essas áreas, até porque fica difícil do Estado chegar, ou seja, com poder de policiamento, ou seja, com poder de assistência social. Por quê? Porque muitas dessas áreas não foram construídas ruas largas. Na verdade, as pessoas iam construindo escadas para poder ir chegando até as áreas mais elevadas do relevo e aí fazer as suas construções. Então, até hoje, muitas dessas áreas não tem ruas assim que possa subir um carro, alguma coisa assim. São escadas, são pequenos degraus onde a população vai subindo, 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 descendo para fazer suas atividades diárias. Então, conclusão: o centro-sul do Brasil é a área que tem a maior quantidade de planalto, de relevo elevado,
é a região também que tem a maior quantidade, o maior parque industrial do Brasil está no Centro-Sul, e é a região que, por conta disso, tem a maior quantidade de pessoas, de habitantes. É por isso, então, que justifica a chamada favelização. A maior concentração de favelas do Brasil está exatamente na região Centro-Sul, por uma questão histórica, por uma questão econômica, principalmente por uma questão geográfica, devido à população que estava chegando naquele momento, através do processo de migração interna, migração dentro do próprio espaço brasileiro. Essas pessoas não tinham dinheiro para comprar terrenos, áreas mais planas, mais próximas do litoral, né? E aí elas foram ocupando essa região de relevo mais elevado, mais, dizer assim, planáltico, e consequentemente se tornaram cidades dentro de cidades da região Centro-Sul do Brasil. Galera, essa é a nossa última aula do livro 2, tá? Próxima aula a gente pega o livro 3. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só falar com a gente. Abraço.